trecho do conto que você vai ler se passa na China Antiga e narra a aventura de Zeng, um chinês que deseja descobrir a ilha misteriosa de Cocobolo, onde seu pai teria desaparecido. Zeng acredita que a ilha possui valiosos tesouros e a cura para sua estranha doença. Será que Zeng encontrará a ilha? Olha, meus amados, quantas informações nós temos importantes. Primeiro, é um conto, tá bom? No texto anterior que nós fizemos a leitura, era uma narrativa de aventura. Hoje nós temos um conto. Mas, professora, nesse conto vai ter aventura? Olha o que é que a introdução aqui nos diz. Que uma das personagens, que é o Zeng, né? Ele está à procura de uma ilha misteriosa. Se ele está à procura, é uma ilha, então eu já fico atenta ou subtendo que haverá aí aventuras. Então é um conto que apresentará também algumas aventuras. Se é em uma ilha, então eu percebo que também o ambiente em que se passa é similar ao do texto anterior, que Moby Dick era onde? Em alto mar. E o Zeng, ele está aqui nos propondo, né, nos informando que vai acontecer uma aventura, vai tratar de uma aventura em busca de uma ilha misteriosa, chamada Cocobolo. E ele ainda mais nos informa que o pai teria desaparecido. Zeng acredita que nessa ilha terá valiosos tesouros e também a cura para uma doença. Que doença? A doença que Zeng tem. Não sabemos ainda. Então, nós temos todo esse ambiente. Ainda tem um detalhe, que se passa onde? Na China Antiga. Então, é uma aventura narrada na China Antiga, onde Zeng, um chinês, deseja descobrir uma ilha misteriosa. E onde ele procura o quê? Acredita que lá tem tesouros valiosos e também pode encontrar o pai que está desaparecido e também a doença a cura para a doença estranha que o acomete. Então vamos lá? Já temos uma porção de informações, agora dá para nós começarmos a nossa leitura. Vamos. Cocobolo. Ao longo da expedição, a tripulação entrou em contato com outras embarcações em busca de informações sobre Cocobolo. Amados, nós observamos aí que tem essas reticências, né? Significa que essa frase, esse trecho, ainda tem continuidade. Mas aqui foi colocado somente o trecho que para nós é interessante. Continuando. E assim, a viagem prosseguiu por meses. A tripulação ficou inquieta e houve ameaças veladas de motim. Amados, na página seguinte tem o significado da palavra motim. Vamos fazer a leitura. Revolta, ação de desobediência contra as autoridades. O imediato, o que é esse imediato? Imediato é o oficial que ocupa o segundo lugar no comando de um navio. Então, é uma pessoa bem importante que tem grande poder. Então, havia aí na embarcação muitas pessoas, e como elas estavam por meses já em alto mar, a tripulação ficou inquieta, né? Queria o quê? Já ameaçavam motim, ou seja, uma ação de fuga, de sair daquele ambiente. E o imediato, que no caso é uma pessoa importante, é a segunda pessoa depois do oficial, ele insistiu com Zeng para que ele desistisse. Então, Zeng estava implacável, mas eles queriam desistir, porque já estavam em alto mar há muitos meses. Continuando. Se a ilha fosse real, a essa altura já a teríamos encontrado, disse o imediato. Zeng suplicou por mais tempo. Ele passou aquela noite rezando por sonhos proféticos e no dia seguinte se dirigiu à coberta. O que é a coberta? A coberta é um pavimento de um navio, ou seja, uma parte mais recantoada, como se fosse um compartimento, certo? E encostou a orelha na parede do casco.
tentando ouvir o canto de baleias. Sem ouvir cantos ou terçônios, Zeng começou a entrar em desespero. Se voltasse para casa de mãos vazias, sem dinheiro e sem uma cura, certamente a esposa o deixaria. A família o evitaria e os investidores se recusariam a financiá-lo, levando-o ao fracasso completo. Então, meus amados, a gente percebe que Zeng estava aí apavorado, desesperado com a situação de não encontrar a bendita ilha. Continuando. Zeng parou na proa do navio, desanimado, e ficou contemplando a turbulenta água verde. Sentiu uma vontade repentina de nadar, e dessa vez não a reprimiu. Ele atingiu a água com uma força incrível. A corrente forte e absurdamente gelada o puxava para baixo. Zeng não lutou contra a força da água. Então percebeu que estava se afogando. Da escuridão emergiu um olho gigante suspenso em uma parede de carne cinza. Era uma baleia, indo rapidamente na direção de Zeng. Quando ia colidir com ele, a baleia mergulhou e desapareceu de vista. Na mesma hora, aos pés de Zeng, atingiram algo sólido. Era a baleia o empurrando por baixo, impulsionando-o para cima. Eles romperam a superfície juntos, com Zeng tossindo água dos pulmões. Alguém do navio jogou uma corda para ele, que a amarrou na cintura. Mas, quando estavam sendo puxados, ouviu a baleia cantar. Seu canto dizia: siga-me. Quando estava sendo erguido para o convés, amados, o convés significa qualquer piso ou pavimento do navio aberto ou protegido por todo. A parte interior, né? Zeng viu que a baleia saíra nadando. Estava tremendo de frio e sem fôlego, mas encontrou energia para gritar: sigam aquela baleia! O improvável, amados, o improvável é o nome do navio que o Zeng estava com sua tripulação. Desfraldou as velas e partiu em perseguição. Eles a seguiram por todo aquele dia e também durante a noite, marcando a posição da baleia pela névoa de seu respirador, ou seja, por aquele orifício, né, que jorra água. Então, ali eles tinham a observação e o direcionamento de onde ela estava indo. Quando o sol nasceu, avistaram uma ilha no horizonte. Uma ilha que não aparecia no mapa. Só podia ser Cocobolo. Eles navegaram naquela direção mais rápido que o vento permitiu. E o que havia sido um mero ponto no horizonte foi crescendo com o passar do dia. Mas a noite caía antes que conseguissem alcançá-la. E quando o sol tornou a nascer, a ilha não passava de um ponto distante. É exatamente como disseram. Ela se move. Maravilhou-se Zeng. Foram 3 dias perseguindo a ilha. A cada dia eles chegavam a uma proximidade tentadora, só para vê-la escapar toda noite. Então um vento forte os empurrou, deixando o improvável mais veloz que nunca. E finalmente conseguiram chegar até ela. Ancoraram em uma enseada. Amados, enseada é uma pequena curvatura na costa que serve normalmente de porto, ou seja, o lugar onde eles poderiam desembarcar. Há uma enseada arenosa bem quando o sol se punha no horizonte. Fazia meses que Zeng sonhava com a ilha Cocobolo e deixara que seus sonhos corressem soltos, mas a realidade não era parecida com nada do que ele imaginava. Não havia cachoeiras de ouro se derramando no mar, nenhuma encosta reluzindo com árvores carregadas de rubis.
era uma coleção irregular de colinas desinteressantes cobertas de vegetação densa, similar às milhares de ilhas pelas quais ele havia passado em suas viagens. Observem aqui, amados, que Zeng começou a ficar decepcionado. Ele sonhava com essa ilha em algo muito valioso, onde ele pudesse ficar rico, né? E também a questão do pai ser encontrado e também a cura para a doença que o acometia. No entanto, ele ficou decepcionado com esse trecho que nós acabamos de ler. Nós identificamos a decepção dele, porque era uma ilha mais comum do que o que ele já havia visto anteriormente. Continuando. O mais decepcionante foi não haver sinal da expedição de seu pai. Zeng havia imaginado encontrar o navio de Liu Xin, que é o pai de Zeng, semi-afundado com em alguma enseada. E o próprio homem, isolado em uma ilha deserta por 20 anos, esperando pelo filho em uma praia, com a cura nas mãos. Olha como ele ansiava bastante por esse encontro e ele vislumbrou encontrar o pai. Olha quanto tempo que ele não via o pai. Quanto tempo que o pai estava sumido? 20 anos. E ainda sonhava com o pai, o esperando com a cura nas mãos. Continuando, mas só havia uma meia lua de areia branca e um muro de palmeiras ondeado ao vento. Então a decepção de Zeng foi imensa. Significa que ele não foi bem sucedido em sua procura. Em partes, né? Observa que um dos propósitos era encontrar a ilha. Encontrou? Positivo. No entanto, o que ele agregava de positivo em relação a encontrar a ilha, que era dinheiro, fartura, fortuna, riqueza, joias, ouro, o pai e a cura, não deu certo. Não foi encontrado, não estava lá à espera dele.